técnicos. Ah, Luana, por favor, vira a tela. Gente, não dá. Quando eu viro, o YouTube fala pra mim, desvire a tela. Então, por favor, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Concentre-se no objetivo da gente, no conteúdo que eu vou falar hoje aqui. Então, para vocês que estão chegando, prazer, meu nome é Luana, tenho 28 anos, falo do Rio de Janeiro, sou advogada e concurseira. E durante esse tempo tenho estudado, tenho testado várias técnicas. Eu estudo desde abril, estudo para magistratura e hoje eu estou aqui para contar para vocês o meu maior segundo erro. Ou segundo erro apenas, né, gente? Não vamos ser tão cruéis comigo. Meu segundo erro que eu cometi este ano ao longo dos meus estudos, e o meu objetivo é contar para vocês para que vocês não cometam, tá bom? Este erro. Então, antes de nós fazermos isso, vocês já me acompanham no Instagram, então aqui todo mundo é de casa, então sejam bem-vindos mais uma vez. E ontem eu fiz uma live lá no Instagram contando para vocês que o meu primeiro erro foi não revisar. Quem lembra, quem acompanhou lá no Instagram, eu comentei sobre a importância da revisão e que eu simplesmente deixava de lado. Hoje a minha revisão, ela tem um ciclo, né, de 24 horas, uma vez por semana depois, e vai ficando assim por 4 vezes, e depois uma vez por mês. E toda essa minha revisão, ela é feita a partir dos meus próprios mapas mentais. E eu tento intercalar de 15 em 15 dias a realização de um simulado. Então, hoje eu vou contar para mostrar para vocês, né, rapidinho, este mapinha. Aí vocês não vão ver direito, mas eu vou ler, onde eu falo sobre as formas de realização da função administrativa. Oi, Dani! Seja bem-vinda, boa noite. Então, olha só, a administração pública, quando ela vai realizar a sua função típica, que é a função administrativa, ela pode realizar isto de duas formas. Melhor, de 4 formas. Então, ela pode realizar isso de forma centralizada. Eu já escutei muito aula sobre isso, eu já escutei professores falando sobre isso, mas simplesmente isso não entra na minha cabeça. Então, eu transformei isso em um mapa mental e foi a única forma que eu encontrei que realmente funciona. Então, a administração pública, ela pode realizar a função administrativa de forma centralizada, ou seja, quando o Estado sozinho executa a função administrativa, ou de forma descentralizada. Eu grifei aqui, ó, o C e o E. Vou chegar mais perto. Porque na descentralizada, o Estado cria entidade. C e E. Ele cria uma entidade que vai executar, realizar a função administrativa. Agora, a função administrativa também pode ser concentrada, ou seja, por meio de concentração. Eu grifei aqui, ó, o O. Melhor, não grifei não, gente. Esqueci de grifar, mas eu deveria ter grifado. Porque aqui é um órgão só da administração que internamente vai realizar a função administrativa. E a desconcentração, eu desapareci, tá aqui, ó. É quando mais de um órgão vai realizar a função administrativa internamente. Concentração, sempre internamente. Desconcentração, internamente. Qual a diferença de um para o outro? Quantidade de órgãos. Na concentração é um órgão, na desconcentração é mais de um órgão. Tá certo? Aqui embaixo, concentração, descentralização, a gente tem a hierarquia, tá bom, gente? A subordinação, chamada de controle hierárquico. Ao passo que aqui na descentralização, quando o Estado cria as entidades, a gente não tem hierarquia. Eu até coloquei bem aqui, ó, bem grande, peraí. Não há hierarquia. Então, o que há aqui? Apenas controle finalístico da atividade administrativa.
Além disso, uma das formas de realização da função administrativa que mais cai em provas são essa daqui, ó. É esta daqui, melhor dizendo, a descentralização. Por que ela mais cai em prova, gente? Porque ela tem um monte de subclassificação, olha que legal. A descentralização, ela pode ser por outorga, são essas duas em amarelo, ou por colaboração. Na descentralização por outorga, eu sei que o Estado ele transfere tanto a titularidade quanto a execução do serviço público, tá? E ela é sempre mediante lei. Já na delegação, ele transfere apenas a execução. Então, vejam que a gente levou uns 3 minutos aqui e eu falei com vocês, eu consegui revisar o meu mapa de descentralização, concentração, desconcentração, centralização, e a gente conseguiu aqui conversar sobre a função administrativa. A função do mapa mental é essa, é fazer com que você revise um assunto que você tem dificuldade no menor tempo possível. Porque imagina, eu estou estudando um edital que ele tem 23 pontos no direito administrativo. Como que eu vou revisar 23 pontos do meu edital se eu escrever um verdadeiro tratado sobre cada item? Não tem como. Então, a ideia do mapa mental é fazer com que você revise no menor tempo possível aquilo que é fundamental, aquilo que você tem que ir para a sua prova sabendo. Não quer dizer que na sua questão vai cair ipsiliteris o que está no mapa. Não vai cair igual, não vai cair idêntico. Mas quando você domina os conceitos de uma forma simples, você acerta a questão também de forma simples, porque você vai chegar lá e vai encontrar exatamente as características dos institutos que você anotar aí no seu mapa. Então, pessoal, hoje o tema que eu quero trabalhar com vocês é sobre o meu segundo erro. Eu fiz aqui essa introdução para conversar um pouquinho com vocês também sobre uma matéria jurídica. Bom para vocês que estão aí me assistindo para recapitular o tema e bom para mim, porque quando eu falo sobre ele, eu aprendo 2 vezes. Então, um dos meus maiores erros também que eu cometi este ano, que eu já falei para vocês que o primeiro foi não revisar, e assunto não revisado é assunto esquecido. Não adianta, se você não revisar, você não vai lembrar. Então, é muito comum chegar na prova e aquela sensação, caramba, eu assisti aula sobre isso, eu li sobre isso, mas eu esqueci. Então, a gente esquece aquilo que a gente não revisa. E eu demorei a entender isso, gente. Eu confesso que não era o meu forte não, tá? Mas é muito necessário. Inclusive, é até preferível que você revise assunto estudado do que aprender um assunto novo, acreditem, tá bom? Mas vamos falar do meu segundo erro? O meu maior segundo erro neste ano, eu tive uma fase que eu chamo de fase decadente, entendeu? Aí, de concurso público, que era uma fase acumuladora. Eu só vivia para acumular material. Eu não podia ver um link de material, de PDF, de vídeo. Eu queria baixar tudo. Queridos, eu ficava horas do meu dia baixando, querendo salvar tudo no HD, querendo um HD extra, outro, e eu queria salvar. Luana, você estudava? Não, eu ficava o dia todo só baixando e acumulando, literalmente. Então, para você que está começando a estudar, eu vou dar uma dica. A gente passa por fases, né? Eu tô rindo aqui, porque realmente é uma fase muito triste. Que a gente quer tanto estudar, quer tanto passar no concurso, é um desespero. Aí a gente passa por aquela fase de, meu Deus, qual cursinho? Qual cursinho que eu quero? E é uma aflição. Pergunta-se toda hora, qual o melhor cursinho disso? Qual o melhor cursinho disso? Tem uma notícia para ti. Não existe melhor cursinho. Existe esforço, existe treino, existe dedicação. Não adianta você pagar o curso que for se você não se dedicar, não treinar e não ter estratégia.
Não adianta, não adianta. Então, eu vivi essa fase. Cheguei a investir em cursos e eu descobri que eu sou péssima com memória auditiva, mas péssima mesmo. Se não for uma música, eu não decoro. A pessoa fala, pergunta depois pra mim o que se falou na aula, eu não sei, eu não lembro. Eu realmente não lembro, minha memória não grava isso. Então, o processo do estudo para concurso é também um processo de autoconhecimento. Eu verifiquei que na minha memória eu gravo muito mais imagens. Por exemplo, eu lembro das páginas do Vadimeco, eu lembro onde eu risquei, eu lembro das cores. Então, isso serve para mim como um gatilho de memória que faz com que eu acesse o conteúdo. Então, por exemplo, por que eu faço mapas mentais assim coloridos? Porque eu sei que na hora da prova, se eu ver o nome concentração, desconcentração, centralização, descentralização, se eu ver, gente, eu vou fechar meus olhos e vou lembrar deste mapa, vou ter certeza que eu estudei esse tema. Além disso, 2, eu fiz um mapa mental sobre este tema. Então, naquele momento, eu nem leio os itens, eu tento lembrar exatamente do que eu anotei no mapa. E é tiro e queda, porque eu vou lembrando exatamente o que eu puxei, para onde puxei, o que eu destaquei. Então isso é fundamental, você se conhecer. Talvez aí você do outro lado possa dizer assim, Luana, olha, eu funciono muito bem com videoaula. Eu assisto 4 horas de aula e se você me perguntar no dia seguinte, eu sei falar sobre tudo que o professor disse. Olha, então esse é teu forte. Você tem que investir em lei, em áudio, né? Tem alguns vídeos no YouTube onde a lei já vem em áudio. Invista no seu ponto forte, entendeu? É uma coisa que eu gostaria de falar aqui pra vocês, uma dica. Então, um dos meus maiores erros que eu cometi no começo foi perder muito tempo acumulando material. Então, não faça isso. Não faça isso. Execute logo, inicie o seu estudo. Não fique caçando material, não fique baixando vários PDFs. Vai chegar uma hora que você vai sentir uma aflição, porque vai ser tanto material e você não vai dar conta daquele material e você fica se cobrando, tipo, meu Deus, eu não estou estudando, eu deveria ter lido, eu não li. Boa noite, Emerson, seja muito bem-vindo. Então a ideia aqui é mostrar para vocês um erro que eu cometi e que eu espero de verdade que você não perca tempo baixando material, desesperado com material. Faça o simples. Foca no simples. Vá dormir todo dia sabendo qual assunto você vai estudar no dia seguinte. É simples, é simples. Acordou, estuda o assunto. Eu, por exemplo, estudo através das questões. Então, o que eu faço? A fase da acumulação do material, né? Então, assim, o que eu faço? Quando eu vou estudar, eu já deixo o meu tema pré-estabelecido antes de eu dormir. Então, vamos supor que eu tô aqui, por exemplo, eu tô estudando atualmente, isso é verdade, tá, gente? É verdade. Eu tô estudando a organização da administração pública, administração indireta, direta, autarquias, fundações. Oi, Lu, boa noite, seja bem-vinda. Então, antes de eu dormir, eu já seleciono esse assunto. Eu já sei o que eu vou estudar no dia seguinte. E além disso, como eu estudo através de questões, eu analiso quantas questões desse assunto existem. Então, por exemplo, eu já identifiquei que existem 87 questões. Então, já faço um cálculo aqui na minha cabeça do tempo que eu vou levar para concluir essas 87 questões. Em condições normais de temperatura e pressão, eu consigo resolver em 2 dias. Agora, com a vida muito louca, dezembro, festa e etc e tal, acaba que eu preciso de um pouco mais de dias para concluir. Mas o importante é concluir. É um assunto bem recorrente, vai cair, então não tem pressa de sair correndo do assunto. Então não tenha pressa. Olha, escuta bem o que eu tô falando. Se o assunto cai, não tenha pressa. Estude bem, estude no seu tempo. Oi, Rafa, fique à vontade, querido.
Então, gente, o que eu queria deixar aqui é essa dica. Cuidado para você não estar perdendo muito tempo com acúmulo de material, baixando material, gravando material, deixando o seu computador superlotado de material que você não vai ter nem tempo de estudar. Então, parta logo para a execução. Determine no dia anterior que assunto você vai estudar no dia seguinte e, muito treino, tá bom? Gente, a live de hoje é sobre isso. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui para comunicar a vocês sobre duas coisas. Lá no blog www.mapasmentais.blog.br vocês conseguem acessar vários mapinhas meus gratuitos. Além disso, nós estamos com a versão em PDF. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Como vocês já me acompanham, esse aqui é a minha apostila de mapas mentais que eu fui criando aí ao longo desse ano e alguns de vocês já adquiriram. Então, assim, muito obrigada, eu fico extremamente grata. E agora a gente também tem versão PDF, vocês compram direto pelo blog, é tudo online, vai chegar no seu e-mail em 48 horas, é super rápido. Para quem não gosta de correios e tal, então aproveitem, se inspirem neles, entendeu? Estudem. Você pode ler um mapa uma vez, você não vai memorizar muita coisa, mas depois que você ler uma segunda vez, você vai gravar. Marta, você já fez algum tipo de cursinho? Já fiz, Marta. Hoje eu penso totalmente diferente. Hoje eu já não faço. Inclusive, eu já ganhei bolsa de estudo em razão desse trabalho que eu faço de mapas e mesmo assim eu nem quis. Eu preferi continuar o meu esquema de questões. Para mim é o que está dando mais resultado agora. Então, eu prefiro fugir de material. E uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, gente, olha, eu divulguei lá no Instagram, tô falando agora aqui com vocês, eu tô com uma turma aberta para um treinamento individual de elaboração de mapas mentais e resumo. É um curso, então tem um valor que deve ser pago, mas é um acompanhamento personalizado diretamente por mim, ao vivo. Eu vou dar várias dicas para vocês que se inscreverem e tiverem interesse em participar, dicas de como escolher o tema, como observar. Vocês vão virar uns caçadores de assuntos de mapa, mais ou menos isso. Você vai bater o olho e vai saber, caramba, isso aqui pode virar um mapa. Então a minha ideia é passar para vocês todas essas técnicas que eu vim treinando ao longo desse ano. Eu não comecei, tá? Para quem pensa, não comecei fazendo assim. Luana, você fez algum curso? Eu também não, gente. Então, assim, eu tô passando exatamente para vocês aquilo que eu descobri. Praticamente é isso. Então, eu fui evoluindo com o tempo e hoje eu consigo fazer um pouquinho mais organizado, né? Mas foi um processo, tá bom? Não começou assim. Então, esse treinamento, são apenas para 20 pessoas, só tem 20 vagas. Agora não tem mais 20, já tem algumas pessoas que já confirmaram, mas ainda tem vaga. Então, se você do outro lado tiver interesse em participar desse acompanhamento por mim, envie um e-mail para contato@mapasmentais.blog.br, tá bom, gente? Envia lá que eu vou estar falando com vocês via e-mail, passando todos os detalhes. O pagamento pode ser parcelado, não tem problema. E eu vou ficar muito feliz em acompanhar você, em ensinar a fazer mapas e, enfim, ver a evolução de vocês. E o que eu faço, eu tenho certeza que vocês podem fazer muito melhor do que eu. Eu agradeço a vocês que me acompanharam até agora. Já estamos aqui há 20 minutos. Que Deus abençoe, uma ótima noite e a gente se vê, tá bom? No Instagram, no WhatsApp ou no Facebook e agora por aqui no YouTube. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Minha unha quebrou e eu tive que colocar aqui um esmalte pra ela não quebrar de vez, tá? Coisas de mulher, né, gente? Um beijo. Fiquem bem, tá? Até a próxima. Amanhã eu vou estar aqui novamente, mesmo horário, para falar do meu terceiro erro, tá bom? É isso, gente. Vamos lá. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.